Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu me chamo Yasmin Emojis, fui au pair em Londres, a minha primeira experiência de au pair foi lá e atualmente estou aqui na França passando algumas informações importantes pra você. Iniciei uma série falando somente sobre au pair aqui na França. Se você ainda não viu, veja os vídeos passados para que você entenda um pouquinho melhor sobre cada processo, como funciona. E esse vídeo aqui é o último dessa série. É um vídeo pra gente fechar com chave de ouro para que você tenha certeza que a sua experiência aqui na França vai ser incrível, maravilhosa e inesquecível. Então vamos lá, pra gente começar da melhor forma possível. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e se inscrever de novo e ativar as notificações. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou te passar aqui dicas universais. Tô indo pra França. Sim, vai funcionar aqui pra França. Tô indo pra China. Vai funcionar na China. Tô indo pro Reino Unido. Vai funcionar no Reino Unido. Essas dicas aqui que eu vou te passar é assim, imbatíveis. Vai funcionar em qualquer lugar, vai funcionar em qualquer família. E vamos lá para as dicas. Quais são as dicas? Primeira coisa, adaptar-se ao estilo de vida daquele país. No caso aqui, vamos falar especificamente da França. Qual é o estilo francês? Vou te dar um exemplo em relação a você respeitar os horários das refeições. Aqui na França, você vai reparar, normalmente, que as comidas, as refeições, elas são muito definidas. E é meio que sagrado, assim. Você vai reparar, e algo que eu acho muito interessante, eu gosto muito desse estilo, que pelo menos uma das refeições do dia, a família vai se sentar e ter aquela refeição unida, uma refeição longa, onde você fica lá conversando, às vezes por horas, comendo muito também. Então, isso é algo que eles mantêm como parte da cultura, é algo tipo assim, é sagrado a hora da comida, tem um horário muito específico, normalmente. Pode ser que você caia numa família que eles não dão a mínima pra isso, ou mesmo não podem ter horários específicos pra comer por conta de trabalho, mas normalmente isso vai ser algo muito intrínseco das famílias francesas. Aprender sobre alguns hábitos culturais, e aqui da França eu vou trazer pra você os hábitos de realmente falar bonjour e merci o tempo todo. Você tá andando na rua, você ouve as paredes falando bonjour com você. É tipo assim, entendeu? Então chegou no lugar, bonjour. E não sei o que, tá dando tchau, bonjour. Merci, todo... É assim aqui. Então, você já ter isso com você um pouquinho sobre alguns desses hábitos já ajuda você a se incluir e adaptar na cultura francesa. Um outro terceiro ponto que eu quero trazer aqui pra você é evitar falar sobre temas como política, religião. E não simplesmente, eu tô falando aqui, nunca fale sobre isso. Mas no início, não é interessante falar sobre isso, porque você nunca sabe como que as pessoas podem reagir a esse tipo de coisa. Pode ser uma pessoa que não vai dar a mínima. Ou pode ser alguém que realmente vai combinar com o estilo, com a sua opinião política, com a sua opinião religiosa, e vai ser algo muito bom. Mas, num outro ponto, pode ser algo desastroso. Se for uma pessoa que não sabe lidar com esse tipo de coisa, ou mesmo se você não sabe lidar com esse tipo de assunto, pode criar atritos, às vezes, totalmente desnecessários. Porque uma coisa é quando você já tá ali há um tempo naquela família, você conhece o estilo da pessoa, você conhece, normalmente, quais são as reações daquela pessoa, que a pessoa gosta e não gosta. É comum você ter tipos de assuntos como política e religião. Porém, no geral, você ter esse tipo de assunto no início pode ser um pouco ruim, porque pode causar atrito. Você nunca sabe a reação das pessoas em relação a esse tipo de coisa. Então, eu não sou do tipo de pessoa que fala, política e religião não devem ser discutida. Não concordo com isso. Mas elas devem ser discutidas. São assuntos que devem ser discutidos em momentos certos, em momentos específicos. Então, você querer falar sobre isso muito de início pode não ser algo tão legal assim. Segundo tópico, aprender o básico de francês rapidamente. Corre! O que eu tô falando aqui, aprender o básico, é simplesmente você saber algumas frasezinhas essenciais para que você comunique com as crianças, para que você comunique com os pais, e até mesmo para que às vezes você entenda o que eles estão falando. Vai que estão falando mal de você pelas costas. Você vai pelo menos entender uma coisinha ou outra. Então, isso vai não só te ajudar a realmente estar ali, entender as crianças, entender os pais e conseguir se comunicar com o básico, mas também vai demonstrar realmente o seu interesse pela cultura. E isso vai facilitar a integração sua na família ali em si e até em relação a outros lugares que você for. Você pode reparar aqui na França, se você for em um lugar e eles normalmente, os franceses, são bem críticos com o pessoal que não sabe falar francês. Só que isso não é regra, tá? A galera fala muito aí que, eles vão te xingar, não sei o que lá. Mas nem sempre. Pode ser que faça uma carinha ou outra, mas não é regra. Mas enfim, se você for num lugar, sei lá, quero comprar um sanduíche, e você tentar falar, nem que, sei lá, uma palavrinha ou outra,
eles já estão mais felizinhos do que você realmente chegar de cara e falar só inglês. Então isso te ajuda a realmente se incluir na cultura, não só dentro da casa, não é só se integrar na família que você tá trabalhando, mas ao redor, em qualquer lugar que você for também. Então o básicozinho do francês, assim, ó, já ajuda pra caramba. Um terceiro tópico, que eu amo esse tópico aqui, porque é um tópico que traz muitos problemas para a maioria das pessoas, é a comunicação clara com a família. Isso aqui é muito importante. Eu vou dizer que esse ponto aqui é um dos pontos que causa maior desastre entre au pair e família. Por quê? Você precisa combinar expectativas com a família desde o início. E eles com você. Quais são as expectativas deles? O que vocês esperam de mim? O que vocês esperam desse programa? Eles vão te falar. E eles vão ter de você também o que você espera desse programa. Ah, eu espero aprender francês em 3 meses. Eu espero viajar bastante, ter oportunidade de conhecer os lugares. E ali vocês vão alinhar mais ou menos já suas expectativas, entender o que esperar um do outro. Isso é muito importante. E fora isso, ter abertura para falar sobre desconfortos, sobre problemas da rotina, do dia a dia. Porque eu acho que um problema de muitas pessoas aconteceu alguma coisa que você não gostou e aí você guarda. E aí no outro dia acontece mais uma coisa que você não gostou e você guarda. Sendo que assim que aconteceu, é interessante você já falar o que te incomodou, se aquilo tá sendo um problema pra você ou não. Óbvio que eu não tô falando aqui que, sei lá, a mãe da host family fez alguma coisa ali e você não gostou e você vai lá, vamos conversar, não gostei disso aqui. Óbvio que não, vamos ser conscientes. Você vai esperar ter um momento e, de repente, chamar eles pra conversar. Eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, me incomodou. O que a gente poderia fazer pra que a gente possa mudar? Ou, essa rotina não tá funcionando muito bem pra mim. Tem como a gente mudar alguma coisa de forma que fique bom pra vocês e pra mim? Às vezes não vai ser possível. Algumas coisas realmente não vão bater. Mas na maioria das vezes, são coisas que dão pra combinar, que dão pra consertar, só com comunicação. Então se você opta por não comunicar, for guardando rancor de coisas que estão acontecendo e você não tá gostando, de problemas, isso sim vai ser um grande problema, porque vai virar uma bomba e simplesmente vai explodir. E pode explodir de um jeito muito feio, que vai machucar ambas as partes, você, a família, talvez as crianças. Evite acumular esses tipos de sentimentozinhos, de raiva, de rancor, porque isso não é legal. Conversa antes, conversa sobre pequenos problemas, sobre grandes problemas, mas não deixem eles acumular, porque isso vai interferir totalmente na sua experiência que você vai ter, não só dentro da família, mas inclusive fora quando você não estiver trabalhando, porque aquilo vai pesar pra sua vida geral, social e tudo mais. Mesmo que seja difícil às vezes pra você chegar e chamar alguém pra conversar sobre algo que te incomodou, faça um esforço de falar, porque isso vai pesar muito na sua experiência. Se você realmente não conseguir chamar a família pra conversar sobre coisas que estão sendo um problema pra você. E aqui, desse assunto, eu já puxo um gancho pro quarto ponto que eu quero trazer aqui, que é você cuidar da sua saúde mental. A gente precisa ter em mente que você já vai estar longe da sua família, do seu país, e às vezes a gente pensa que não vai sentir saudade. Mas a saudade, assim como pra mim, eu acho que a maioria das pessoas, é um dos pontos que mais pesa pra galera que muda de país. E eu achava que eu não ia sentir saudade. E não só da minha família, mas do país. Eu achei, tá ok. E não, com o tempo isso pesa muito, porque é um choque cultural muito grande. Então você precisa ter em mente já de início, antes de chegar no lugar que, cara, vai ser difícil. Eu não sei o quão difícil vai ser, mas eu sei que vai ser difícil. Vou ter um choque cultural em algum ponto ou outro e preciso estar consciente disso. E a partir disso você precisa criar estratégias. Como que você vai suportar isso? Como você vai tratar isso? A dica que eu dou é você buscar rede de apoio com outras au pairs da região. Porque você não vai estar sozinho. É comum que você chega no país e você não conhece ninguém. E é você e você. Então o que você vai fazer? Até quando eu vou ficar sozinha? Como que eu vou lidar com isso? O mais interessante é você conseguir au pairs que estão ali na região, porque isso facilita as saídas para encontros sociais, porque normalmente as rotinas são parecidas, e vocês também estão na mesma situação, estão tendo normalmente os mesmos tipos de problemas, mesmo tipo de alegrias, é a mesma experiência, então fica fácil de criar conexão, e ali ao mesmo tempo você vai estar criando amizades, vai estar construindo realmente uma rede de apoio que vai estar próximo de você, pessoas que realmente se entendem. E além disso, não só ter pessoas para sair, para fazer coisas juntos, para conversar, mas também ter momentos só seus para descansar, para relaxar, para se conectar. O que você gosta de fazer? O que você fazia no seu país e que você está deixando de fazer aqui? É ler um livro? É se exercitar? Ou é dormir mais? Sabe? São coisas do tipo que às vezes você vai chegar numa rotina, num país totalmente diferente e você quer fazer tudo diferente. E isso é muito bom. E eu acho que
Eu recomendo, só que eu acho que o problema começa a ser quando você deixa de fazer coisas que fazem parte de você. E ali meio que você vai se perdendo, porque você já começa a estranhar, ter aquele choque cultural muito grande e meio que você fica perdido. E agora o que eu faço? O que eu posso fazer pra me ajudar? Não tô me sentindo muito bem, tô meio pra baixo, o que eu vou fazer? Essa questão da gente cuidar da nossa saúde emocional e psicológica, às vezes é um pouco ignorado. E eu digo isso porque grande parte das au pairs que desistem do programa é por conta de saudade. Não aguentei, voltei pra casa. E eu entendo, tá tudo bem sentir saudade. Só que, se você não quer desistir do programa, se você quer ter a experiência por completo, venha sabendo que você vai ter esse choque, você vai sentir saudade. E como que você vai superar isso? É suportável. Sempre é suportável. Então você vai buscar os seus meios. E eu te dei aqui exemplos do que você pode fazer, porém é algo muito pessoal. Pra mim, nem sempre é ter muitas pessoas ao meu redor. Pra mim é ter meu tempo de fazer exercício físico. Pra mim é ter meu tempo de, sei lá, ficar sozinha mesmo. Ou ler. Pra você é o quê? É você ir pra festas? Ok, pode ser. Pra você ir no museu? Ok, sabe? São coisas que vão ser muito pessoais, porém você precisa dar atenção. E aqui um último ponto pra gente fechar é você ser proativo e proativa. Mas como assim? Eu já fiz meu trabalho e lá. O que eu mais preciso fazer? Primeira coisa, a galera enxerga o programa de au pair como um programa cultural. E de fato, em teoria é. Agora, quando você chega no final da semana, sexta-noite, você trabalhou a semana inteira e você sente aquele peso do trabalho sobre você não vai considerar como simplesmente um intercâmbio cultural. Até porque se você não considera esse intercâmbio como um trabalho, é um pouco arriscado, eu vou dizer, porque você lidar com crianças é algo muito sério. É um trabalho. Então, é interessante você vir considerando que isso é um trabalho. Pensa em você dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa, se você quer ser um bom funcionário, você não vai fazer simplesmente só aquilo que o seu chefe tá pedindo. E pronto, tô indo embora, bateu 7 horas, já tô com a mochila e tô indo embora. Quando você quer realmente mostrar que você é um bom funcionário, você vai tentar chegar mais cedo, você vai tentar sair um pouquinho mais tarde, você vai tentar fazer um trabalho que não foi pedido, mas que mesmo assim você vai fazer de bom gosto, realmente um bom trabalho. Da mesma forma, essa questão de ser proativo na família requer que você, às vezes, faça uma tarefa doméstica fora das suas responsabilidades diretas. Sei lá, vou desvaziar a máquina de lavar louça. Acabou de lavar, eu vou guardar todos os pratos, toda a louça que tá lá. Não é minha responsabilidade, mas eu vou fazer, até porque eu moro aqui, eu faço uso desse ambiente, por que não fazer? Isso demonstra que você tá ali, alguém que se importa em manter o ambiente limpo, alguém que se importa em fazer parte daquele vínculo familiar, alguém que realmente, inclusive, se importa com o bem-estar dos pais daquela família, com as crianças que você cuida. Isso cria um vínculo forte entre você e a família e que é muito interessante caso você queira criar esse vínculo. Caso você não queira, me deixa aqui nos comentários por que você não quer criar um vínculo com essa família. Não faz sentido pra mim. Outra coisa, você criar atividades divertidas pras crianças mostra interesse genuíno. E isso, eu vou dizer que você pode se esforçar pra fazer. Porém, é algo que vem com o tempo. Tipo, você tá tanto tempo ali com as crianças que você realmente começa a pensar, vou fazer alguma coisa diferente com eles, porque você quer agradar eles. E isso é muito legal, porque isso, óbvio, demonstra carinho da sua parte, demonstra amor e apego, você querer fazer coisas diferentes com as crianças, querer ver eles bem e felizes. Porém, isso também traz uma vantagem pra você, que a família, os pais, eles vão ver você de forma diferente, eles vão ver que, cara, você se esforça pra fazer aquilo bem. Você gosta dos filhos deles, você realmente tem um apreço, você tem um carinho por eles, você faz aquele trabalho não simplesmente como uma obrigação, uma coisa chata, tô doida pra que dê a hora pra que eu saia e vá fazer as minhas coisas, mas algo que você aproveita, até porque algo que me ajudou muito. Eu lembro que teve uma época de quando eu tava trabalhando, em que eu tava muito cansada mesmo, e eu ficava assim, durante a tarde, principalmente, que o horário não passava, eu ficava assim, meu Deus, quando que essa hora vai passar? E às vezes não fazia nada, tava lá com a criança, só esperando a hora passar. E aí eu comecei a pensar assim, cara, a vida tá passando mesmo eu estando trabalhando. Esse horário aqui, esse tempo que eu tô aqui mesmo trabalhando, nunca vai voltar. E isso aqui é a minha vida. Então começa a pensar que se eu não consigo nem aproveitar esse horário aqui que eu tô trabalhando, que às vezes é um pouco chato, mas que é a minha vida, eu tô perdendo a minha vida. Tô perdendo horas da minha vida simplesmente porque eu tô achando chato que é trabalhar. Então isso mudou meio que um pouquinho a minha mente, quando eu tava meio que não vendo o momento da hora passar mais rápido, sabe? Pra que acabasse o meu horário de trabalho. Então, fiquei um pouco filósofa aqui.
Mas é verdade, velho. Você tá lá 2 horas, 3 horas da sua vida de uma tarde, olhando o relógio toda hora, vendo se a hora tá passando ou não, ao invés de estar aproveitando o momento ali, mesmo que seja trabalhando, você tá simplesmente pedindo, implorando pra que a sua vida corra e passa rápido. Então pense dessa forma. Mesmo que eu esteja trabalhando, mesmo que eu esteja cansado, vou aproveitar aqui, que essa aqui é a minha vida. E aí depois que acabar aqui, eu vou fazer o que eu quiser, coisas que são mais prazerosas pra mim, seja ir pra uma festa, seja ir fazer exercício, ou seja ir dormir. Seja ir comer num lugar legal, sei lá, tanto faz, sabe? Essas dicas aqui que eu te dei, não tem erro. Seja você, seja sincero, nunca tente ser uma pessoa que você não é naquela família. Uma hora ou outra vai vir à tona que você não é aquela pessoa que você tentou passar, inclusive na ligação antes de chegar na casa. Então, fica feio. Fica muito feio quando você tenta passar pra família uma coisa que você não era e chega na casa e você é totalmente outra coisa. Seja você, foca com tranquilidade. Não pense que você precisa também ter uma pressão sobre você de se adaptar a todo custo àquilo. Deixe aí de forma natural, que vai vir. É uma experiência diferente, é normal que você tenha dificuldades em alguns pontos, mas com as dicas que eu te dei aqui também, vai ser mais fácil pra você e vai dar tudo certo. Então, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações, porque eu ainda vou trazer outros vídeos aqui nesse canal, falando somente sobre a França. Eu finalizo com esse vídeo, te dando muita boa sorte, desejando o melhor realmente pra você, que Deus te abençoe nessa sua jornada, que você consiga uma boa família, pra que você tenha uma boa experiência na França. E eu realmente desejo isso de forma genuína. Eu sei que au pair foi algo que mudou a minha vida, e eu sei que pode mudar a vida de muitas outras pessoas, inclusive a sua, que tá tentando aí, ou tá pensando em entrar nessa jornada. Então, te desejo muito boa sorte, que dê tudo certo. Se der certo, vem aqui e me conta como foi a sua experiência, eu vou ficar muito feliz de saber. Então, eu vou ficando por aqui, porém eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!